met you in the dark. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yasmin e estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu vou pedir para vocês se inscrever no canal, deixa o like, tá bom? Ativa o sininho de notificação, tá bom? É muito importante. Tem muita gente que está assistindo o vídeo, mas não está se inscrevendo no canal, tá bom? Então, por favor, deixa o like e se inscreve, tá bom? É muito importante. Então, vamos lá. Tava meio subidinha, por conta das coisas que vem acontecendo, né? Adaptação, o Thiago começou a trabalhar, Laura ficou doente, então aconteceu muitas coisas, né? Então vamos lá. As pessoas estavam me pedindo muito para poder falar mais ou menos como que tá sendo a adaptação, quanto que gastamos, várias perguntas, né? Então, gente, vamos começar. Quando tudo começou, quando a gente começamos a se planejar, o que fazer primeiro? Primeiro de tudo. Primeira coisa para você viajar para fora do país, você precisa ter o passaporte. O passaporte é muito importante, então você tem que fazer a primeira coisa é o passaporte. Primeiro de tudo, porque não tem como você comprar a passagem e depois tirar o passaporte. Primeiro você faz o passaporte para depois comprar a passagem, né? Então, primeiro o passaporte. O que a gente fizemos? Porque como somos 4, a Laura precisou fazer o passaporte, o Lucas também. Então a gente dividimos. Primeiro quem tirou foi eu, o Thiago e o Lucas. O passaporte custou R$ 257,25. Tiramos no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont. Foi lá que foi feito. Eu fiz todo o cadastramento pelo site. E logo depois eu fiz o pagamento, logo depois eu marquei a data. Marquei a data, fizemos os passaportes. Demorou mais ou menos, eu acho que foi uma semana. E aí fomos buscar. No dia que a gente foi buscar o nosso passaporte, eu já tinha marcado para fazer o da Laura. Fizemos o da Laura e foi muito simples, porque de criança eles pedem para poder levar a foto, porque eles não tiram foto da criança. Mas aconteceu o imprevisto. Eu tinha feito a foto da Laura, fiz o do Lucas também. Quando chegou no dia de fazer o da Laura, o que aconteceu? O Lucas pegou, tirou a foto da minha bolsa. Pois é, Lucas tirou a foto da bolsa, a foto da Laura. Chegou lá, a mulher pegou os dados da Laura, o meu documento, do Thiago. E aí ela falou assim, cadê a foto da Laura? Eu falei, tá aqui. Aí procurando na bolsa, procurando. E cadê a foto? A foto não estava na bolsa. O Thiago desce. Falei, Thiago, acho que deve ter ficado no carro. Aí o Thiago foi, desceu, procurou, ficou procurando. E ela, e aí? O Thiago conseguiu achar a foto? Eu falei, eu acho que não. Ela falou assim, será que ela deixa tirar a foto? Eu falei, acho que sim, que ela é muito boazinha. A sorte que eu peguei uma mulher que era muito paciente, era muito boa. E ela foi a mesma pessoa que tinha feito os primeiros passaportes, que foi o meu, do Thiago e do Lucas. E ela lembrou da gente. E aí ela pegou e conseguiu. A equipe que tava lá ficou brincando com a Laura, chamando a atenção dela para ela poder tirar o passaporte. Porque eu fiz o passaporte, a Laura não tinha nem um ano ainda. Eu fiz o passaporte, foi em julho. A Laura tava mais ou menos com... A Laura tava com uns 7, 8 meses por aí. Então, assim, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí, fui... Ela foi, tirou a foto, aí eu consegui pegar... Aí demorou mais ou menos a mesma coisa. Uma semana para poder pegar o passaporte. Não sei se na cidade de vocês, onde vocês moram, se vai ser a mesma coisa. Mas foi muito tranquilo. Aí foi tudo isso, certo? Fizemos o passaporte, pegamos os passaportes. E logo depois a gente começou uma busca das passagens, né? Para poder ver como que a gente ia fazer para poder comprar as passagens.
As passagens estavam muito caro, porque a gente começamos a pesquisar, a gente queria para setembro. Setembro tava caríssimo. Aí começamos a olhar, tava dando em torno de 20, 30, muito caro. Porque como são 4, mesmo sendo a Laura sendo um bebê, ela precisava pagar uma taxa. E mesmo assim, ia ficar muito caro. Aí fomos para outubro, procurar a passagem para outubro. Mesmo sendo para outubro, tava muito caro. E aí a gente falamos, vamos ver para novembro. Aí fomos na CVC, tava caro. Olhamos por uma agência, por pessoas, também muito caro. E a gente começamos a ficar preocupado, porque eu falei, nossa, tá muito caro as passagens, o que a gente vai fazer? E aí o Thiago falou, vamos começar a procurar de madrugada para poder olhar, para poder ver. E aí a gente pegamos, demos um tempo, vamos deixar mais pra frente pra poder ver, e acabou que a gente começamos a vender. A gente morava numa casa alugada e a gente entregamos a casa. Eu fui ficar na casa da minha sogra pra poder a gente cortar os gastos, pra poder a gente conseguir, né, juntar dinheiro pra poder trazer euro, pra poder a gente também conseguir comprar as passagens, né? E tinha os gastos com as crianças também. E a gente entregamos a casa, eu comecei a vender os meus móveis, as coisas que eu tinha. Eu tinha uma loja, né? Também, o Thiago tinha uma mercearia. Pra quem não sabe, uma mercearia é um pequeno mercadinho, né? E aí o Thiago rodava também como Uber, porque a gente tinha o nosso carro. E a gente começou a vender nossas coisas. Comecei a vender nossas coisas, consegui vender as coisas. E aí começamos a pensar em vender o carro, né? Eu falei, vamos começar a pensar. Eu queria deixar para vender o carro por último, mas aí o Thiago falou, Yasmin, a gente precisa vender o carro. Por quê? Se a gente não conseguir vender o carro, como que vai ser? E aí o Thiago conseguiu vender o carro, foi em setembro. Vendemos o nosso carro. E aí o dinheiro, a gente pegamos o dinheiro uma parte e colocamos para poder ajudar a comprar a passagem. E aí começamos a pesquisar o preço das passagens. E aí um belo dia eu entrei no grupo, no Facebook, e vi uma pessoa indicando uma empresa. Aí eu falei, eu vou olhar, né? Só que a gente fica assim meio desconfiado, porque tem muita gente dando golpe. E aí eu chamei o rapaz, a empresa, para poder perguntar, tirar algumas dúvidas, como que funcionava. Perguntei a ele, eu queria pro final de novembro desse ano, né? Aí ele perguntou a data, eu falei, olha, eu queria a data mais barata, porque tá muito caro as passagens. E ele falou, tá bom, começou a procurar, perguntou quantas pessoas que seriam. Eu falei, olha, são uma criança e um bebê. Falei as idades, porque o Lucas tinha 2 anos, a Laura ia fazer 1 ano, a Laura já estaria com 1 ano se fosse no final de novembro. E aí falei com ele que eu não queria passagem, que eu queria voltar. Não queria voltar, eu tava vindo pra poder ficar mesmo. E aí ele falou, tá bom, então vamos começar a procurar. Ele começou a procurar. E aí, quando ele olhou, tava um preço bom. Só que aí a gente começamos a pensar, o Thiago ficou assim, né, com o pé atrás, ficou com medo. E a gente começamos a pensar, conversei com os meus pais também, para poder falar com eles. Aí minha mãe ficou meio assim também com medo, porque, cara, é muita gente dando golpe nas pessoas na internet. Então você fica com receio de comprar com uma pessoa que você não sabe quem é. Então, assim, a pessoa fica com medo. E acabou que ele começou a me passar muita confiança. Eu fiquei conversando com ele um tempo, bom tempinho que eu conversei com ele. E aí ele pegou e falou, olha, eu posso fazer uma chamada de vídeo pra conversar a ética da minha empresa, pra poder explicar pra vocês como é que vai ser. E aí ele conversou comigo, com meus pais, e passou muita tranquilidade. É o Matheus. Eu vou deixar o nome da empresa dele tudo certinho pra vocês aqui na descrição do vídeo. Sempre vou indicar ele, porque, cara, ele foi
minha mão direita, porque, olha, ele me ajudou muito, 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 com coisas que nem precisava, ele mesmo assim me ajudou, entendeu? Até hoje, o Matheus tá me ajudando, tem dia que a gente conversa, virou um amigo. Ele mora aqui no Porto, né, aqui em Portugal, mas ele trabalha, ele vende passagem pra qualquer lugar, entendeu? É só você querer. Então, ele me deu todo o suporte, assessoria, ele, sabe, tudo que a pessoa precisa pra poder vir, ele dá. Então, assim, eu indico, super indico ele. Não tô falando, não tô ganhando nada com isso, tá? Pra poder falar dele. Eu tô falando mesmo porque as pessoas estão me perguntando como é que foi a trajetória. E então eu tô contando pra vocês saber como que foi. Então foi assim, né? No dia que a gente. Aí antes da viagem, ele ligou pra gente, fez uma chamada de vídeo pra poder explicar como que foi, como é que ia ser, né? O que a gente poderia falar, o que não poderia falar, porque a gente viemos de carta convite, né? Mesmo assim, ele esclareceu, entendeu? Então, assim, a gente tem que vir com muito pé no chão. E a gente viemos do Rio para Campinas, de Campinas para Lisboa. A gente pegamos conexão. E a conexão foi do Rio, começou meio complicado, porque chegamos no Rio, o avião falaram que ia atrasar o voo. E aí atrasou um pouco, chegamos em Campinas já em cima do horário, porque a gente ia sair de lá, era 6h10. E acabamos que chegamos um pouquinho já em cima do horário. E acabou que não conseguimos comer nada lá em Campinas. Despachamos as malas, o carrinho da Laura, que a Laura veio... a gente trouxe o carrinho da Laura, porque é direito da criança, o carrinho. Não pagamos para poder despachar o carrinho dela. A gente trouxe o carrinho. E aí acabou que quando foi chegando, né? Eu preocupada, falando com o Thiago, Thiago, eu tô preocupada como é que vai ser na imigração. E aí a gente ficamos meio assim. E acabou que a gente fizemos o quê? Chegou, né? O avião pousou. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? Eu comecei a ficar nervosa, né? Descemos, pegamos o ônibus no aeroporto, lá aqui de Lisboa. E aí a gente começou a descer todo mundo, né? O pessoal todo mundo com pressa pra poder passar logo. E aí chegamos, um monte de cabine, porque são várias cabines. E aí eu falei, e agora? E eu comecei a ficar nervosa. O Thiago bem tranquilo e eu nervosa, com a Laura no colo e o Lucas no chão. Aí teve uma senhora que ela começou, uma portuguesa, começou a falar que a gente abriu assim, né? Aquela faixa que tem, pra gente poder ir pra pegar a fila preferencial. E todo mundo que tava no nosso voo desapareceu. Eu falei, gente, cadê o povo que tava no avião? E aí veio uma angolana atrás da gente. Eu falei, Thiago, deixa ela passar pra gente poder ver como é que vai ser. Porque eu sempre via vídeo, o pessoal falando, mas cara, não é igual. Cada um tem uma experiência. E aí ela passou e o filho dela fazendo uma pirraça. E aí ela pegou, passou, foi na cabine, o cara chamou ela, e aí eu nem prestei muita atenção. Logo em seguida uma mulher chamou a gente. E a gente chegamos na cabine, aí ela falou bom dia, a gente respondemos bom dia pra ela, pediu o passaporte, o Thiago deu, porque o Thiago que ficou nessa parte pra poder dar, ele deu o passaporte, aí ela perguntou quantos dias que a gente ia ficar. Aí o Thiago falou 26 dias, que a gente viemos como turista até então, né? Aí ela pegou e perguntou se tinha carta convite ou hostel, que era para poder ficar, um lugar para poder ficar. Aí o Thiago falou, não, eu vim com carta convite. Ela pediu as cartas convite, porque minha mãe fez, e meus pais fizeram pra mim, pro Thiago, pras crianças, porque caso, se eles pedissem das crianças também, aí o Thiago foi, deu a ela as cartas, ela ficou cochichando com o rapaz, o amigo dela do lado, e ele falava, só via ele falando, ela ficou bem séria olhando pra mim, pra gente, né, e perguntou, cadê o Lucas? Aí o Thiago pegou o Lucas no colo e mostrou. E ela ficou digitando no computador e cochichando com ele do lado, e a gente nervoso, né? E eu tremendo com medo,
E aí o Thiago pegou o Lucas no colo. Aí ela pegou e ficou cochichando com ele. Ele falando com ela que era pra carimbar os passaportes. Aí no fim ela pegou. Ela não ficou falando nada não. Ela só ficava olhando pra nossa cara e mexendo no computador. Ela foi e entregou as cartas convite. E carimbou, começou a carimbar os passaportes. Na hora que ela carimbou os passaportes foi um alívio. Nossa, e aí ela pegou e falou boa viagem. Não pediu seguro, não perguntou quanto que tinha de dinheiro, não perguntou da passagem de volta, porque a nossa volta ia ser cancelada. Não perguntou nada. E a gente nem sabia por onde descia para poder pegar as malas. A gente nem sabia o que fazer. E aí a gente começou a seguir o fluxo. Começou a seguir o fluxo e a gente foi. Descemos, aí o Thiago falou, não comemora, porque foi muito assim, né? Aí fomos quietinhos, não comentamos nada um com o outro, nada. Enquanto a gente estava ali dentro do aeroporto, não comentamos nada. Fomos, descemos, pegamos as malas, ficamos esperando o carrinho da Laura chegar para poder a gente ir. E aí, quando a gente saiu, encontramos com os meus pais, que eles já estavam esperando a gente. E aí deu aquele alívio de ter passado na imigração. Mas eu não sei como é que funciona as outras filas, porque eu não fiquei olhando assim, né? A gente pegou uma fila preferencial com criança, né? Graças a Deus, e Deus foi muito bom, que eu comecei a orar, falando muito com Deus pra poder não acontecer nada, porque, cara, é muito dinheiro pra poder você voltar, né? Então, assim, agradecemos a Deus. O Matheus conversou muito com a gente também, os meus pais conversou. E a gente, então, o pessoal ficou perguntando, vocês vieram, foi por carta convite? Viemos por carta convite, mais do turismo, a gente falando, né? E em questão de documento, a gente fizemos muito documento, muito. E os documentos a gente não trouxe na bolsa também, tá? A gente fizemos o quê? Mandamos pelo correio, fizemos o documento, fizemos certidão de nascimento, de casamento, o PP4, fizemos o seguro foi já com a passagem, né? Porque é incluso, foi com a passagem. O seguro veio com a gente. Mas a certidão de nascimento, o PB4, a gente mandamos pelo correio. E aí chegou tudo direitinho no endereço da minha mãe. E a gente só trouxe só o seguro viagem que a gente trouxe na mala. Na mala de mão, né? A bolsa de mão. E aí eu trouxe certidão de nascimento mais velha, porque se eles me perguntassem alguma coisa, eu ia falar, é uma viagem e eu vou carregar os documentos. E aí trouxe caderneta de vacina também, na bolsa de mão, né, também. Mas fora isso eu mandei pro endereço da minha mãe, porque se caso eles pedissem pra olhar a mala, eles iam perguntar, porque eu tava trazendo aquele tanto de documento. Então eu preferi não arriscar. Então eu mandei pro endereço da minha mãe. Mas quem tá vindo pra cá e tem algum lugar, já vai alugar algum lugar pra poder ficar, você pode pegar e mandar pro endereço quando estiver se aproximando. Porque demora mais ou menos uns 8, 10 dias pra poder chegar aqui. Eu paguei, eu acho que o Thiago pagou foi 215 pra poder enviar pro endereço da minha mãe. E documento a gente gastamos uma faixa etária de uns quase 2.000, ou se não foi 2.000 de documento, mais ou menos, porque no Rio foi muito caro para poder fazer o documento. Muita coisa. Somando com os passaportes, né? Porque foi 257,25, né? E os gastos que tivemos também de se locomover. E aí a gente vendemos nosso carro, gastamos Uber toda hora para poder ir, para poder tirar documento, comida da rua também. Então, assim, somando tudo dá mais ou menos isso. E aí a gente não compramos mala, usamos as malas que tinha mesmo, porque, gente, não vale a pena vocês comprarem mala para poder vir. Por quê? Eles vão jogar a mala de vocês de qualquer maneira, entendeu? Eles não têm cuidado com nenhum o item assim de mala, eles jogam de qualquer maneira, não tá nem aí. Então não vale a pena. Se você tiver mala, viaja com o que você tem. Casaco, se você vir na época frio,
não vale a pena você comprar no Brasil, porque você vai pagar caro e não vale aqui. Aqui o frio não vai aguentar, você não vai aguentar. Mais fácil você chegar aqui e na Primark, porque a loja é mais assim, mais em conta, e você comprar casaco, porque não vale a pena. Então esse foi o resumo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desse bate-papo, porque eu falo um bate-papo. Eu tô conversando com vocês bem abertamente como é que tá sendo. Vou gravar outro vídeo falando mais um pouquinho a respeito. Como tá sendo aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, por favor, de deixar o like, se inscrever, tá bom? Ativar o sininho de notificação e comenta, porque eu também comento lá também, agradecendo vocês pelos comentários, tá bom? Compartilha com os amigos de vocês se tem intenção de vir pra cá, tá bom? Então, por favor, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.